Podcast diário, obra de Alberto Montalvão. Métodos para empreender, parte 4. O risco é necessário no mundo dos negócios. Os meios de transporte naturalmente contribuíram para aumentar o preço de custo das mercadorias. E desde então, o mercado se entendeu em tais proporções que uma dependência rigorosa se criou entre o comércio e a indústria. No tempo em que só existiam trabalho manual e o transporte por meio de animais, os salários eram baixíssimos, e cada pequena vila ou vilarejo se abastecia a si próprio. Não havia deslocamento bastante caros para merecer que alguém se preocupasse com eles. Camponeses moravam a muitos quilômetros dos campos, que cultivavam e faziam o caminho a pé com facilidade e lentidão. Dependiam muitas horas pelos caminhos. Nossas grandes indústrias ainda não existiam e ninguém se dava ao trabalho, como atualmente, de economizar 1 minuto na tarefa de centenas de homens. As transações decorriam lentamente e sem muita importância. Ainda não havia nascido a grande luta, os imensos organismos comerciais que existiam hoje. A divisão do trabalho não existia e não se possuía os meios de estudar-lhes os diferentes elementos. A confecção, hoje em dia, de um par de sapatos exigia mais de 70 operações diferentes e, naturalmente, o concurso de mais de 70 operários. O mundo moderno é o mundo de rapidez. As mercadorias são entregues em qualquer parte do mundo, mesmo o telefone, o rádio, o avião. O mundo dos 4 km por hora já não existe. Vivendo em tal época, nós nos inclinamos a apreciar o movimento por ele mesmo. Do modo geral, temos a tendência de considerar o movimento como uma coisa eficaz. Assim, perdemos de vista uma verdade incontestável. O deslocamento aumenta o preço de custo de qualquer mercadoria. Cada deslocamento de pessoas ou mercadoria representa um dispêndio de energia e custa dinheiro. Do ponto de vista da produção, o menor passo inútil custa dinheiro. Quando a mercadoria foi tocada ou deslocada, mais baixo é o seu custo. Cada vez que tiramos do lugar um produto, mais caro ele se torna. Há vendedores que expõem ao freguês mais mercadoria que as necessárias, numa concepção errônea da arte de vender. Ignoram que toda manipulação da mercadoria lhe diminui o lucro. Para realizar-se em toda a sua plenitude o axioma exposto acima, o deslocamento aumenta o preço de custo, é necessário estudar os movimentos, medi-lo, a fim de saber se cada face de trabalho, quando exige de movimento e que duração tem tais movimentos. É assim que nas fábricas modernas se chega à precisão e à exatidão. É o que modernamente chamamos estudo de tempo.
A situação de numerosas fábricas tem melhorado consideravelmente com a redução e a supressão dos movimentos inúteis. As máquinas são montadas de forma que o trabalho segue em toda a manufatura uma corrente contínua, em vez de zigue-zaguear caprichosamente. A isso chamamos racionalização do trabalho. Cada movimento, seja ele executado por um empregado ou impresso, a mercadoria custa qualquer coisa. Assim, o homem de negócio deve perseguir o desperdício, atacar e eliminar o desperdício de movimentos. Todo gesto deve trazer um benefício. É este o fim que um chefe inteligente deve propor-se numa fábrica. Sabemos que o aumento da produção abaixa o preço do custo. Tal axioma se refere à produção, embora se relacione também com a venda e a distribuição das mercadorias. É simples, mais vantajoso vender em alta escala. As tarefas dos meios de transporte comum são mais baratos do que os dos carros de bois ou das carroças. O produto sai de uma grande indústria e é mais barato do que o feito à mão e menos dispendido vender uma grossa ou mesmo uma dúzia de facas a um freguês do que vender uma só. Desde que existe o mundo dos produtores de artigos, tem se esforçado para conseguir a diminuição do preço de custo, fabricar mais barato. É a razão de ser da indústria moderna. E é por isso que imensas fábricas surgem por toda parte, pois que o único lugar onde é possível reduzir os preços é na fábrica e não nas lojas. Todo o segredo da vida relativamente fácil que levamos nas cidades vem do aumento da produção. Podemos adquirir hoje em dia uma infinidade de coisas que os maiores reis do passado não conheceram. Somente a vida luxuosa é que é cara, mas se medirmos o que podemos conseguir em troca do nosso dinheiro, veremos que nem o luxo é tão caro assim. Do ponto de vista da venda, encontraremos sempre um argumento em favor das grandes armazéns ou dos gigantes supermercados contra os pequenos comerciantes. Logicamente, um pequeno comerciante nunca pode fazer preços mais vantajosos do que uma grande loja. Se é verdade que um pequeno comerciante tem despesas menores, sua capacidade de negócio é menor ainda. Um outro ponto deve ser esclarecido. Muitas pessoas acreditam que a publicidade enorme das grandes lojas eleva o preço das mercadorias. Acontece às vezes que a publicidade faz subir a cifra dos negócios numa tal proporção que redando em economia, ao invés de despesa. A propaganda multiplica as vendas, diminui o preço de custo, reduz o preço de venda e aumenta os lucros. É o caso do leitor indagar quem, em semelhante caso, suporta as despesas da propaganda. A resposta é: ninguém.
Ela paga-se por si mesma e até deixa lucro. Isso naturalmente quando se trata de propaganda bem feita. Em toda parte onde o trabalho manual subsiste, ele é mal feito e sai caro. As estátuas e os quadros são um trabalho que ficam espantosamente caros, porque a produção se reduz à sua mais simples expressão, com um único exemplar de cada tipo. Já a reprodução bem executada, aliás, se vende por preço baixíssimo. Outra verdade que não deve ser ignorada é a de que o preço de custo é o total do custo inicial, mas o gasto de conservação. A despesa de conservação, quaisquer que seja de máquina ou da nossa própria casa, cada dia aumentam em maiores proporções. Antigamente, os gastos de conservação quase não existiam, pois não existiam as máquinas complicadas de agora. Em tal época, muita gente trabalhava apenas pela comida diária. Os aprendizes trabalhavam sem qualquer remuneração e nas pequenas lojas o freguês quase nada achava para comprar. No que concerne às despesas de conservação, pagamos. Largamos dinheiro a cada passo. O preço de compra de certos objetos representa apenas a primeira prestação. Se o comprarmos à vista, a vitrola, logo que a temos em casa, acaba representando apenas um pretexto para que compremos disco para o resto da vida. Quando compramos um automóvel, temos o sentimento de que acabamos de fazer uma grande despesa, de uma vez para sempre. Engano. Nunca mais as contas nos deixarão em paz. Todos os meses é aquela alavanche de contas novas e quando a coisa começa a apertar, começamos também a refletir que o nosso automóvel é um empregado caro e que nos custa tanto quanto a manutenção da nossa família. Em matéria de luxo ou conforto, é certo que todo objeto sai caro, muito mais caro do que se pensa, pela simples razão de que uma coisa puxa a outra. Se compramos um verdadeiro tapete do Oriente, ele não irá bem se não souber um soalho mágico. A perfeição do assoalho nos indica a troca, a pintura. A pintura nova sugere a necessidade de novas cortinas e assim por diante. Toda nova aquisição cria um novo estado de coisas e traz uma posição de desejo e novas necessidades. A palavra total é uma das expressões mais enganosas da linguagem comercial. É uma espécie de fardo. Quanto mais carregamos, tanto mais peso ele se torna. Muitos comerciantes se arruinaram porque não aprenderam a elaborar um total verdadeiro dos seus preços de custo. O custo é menos um acontecimento do que um preço. É só possuir competência em matéria de custo, quem sabe descobrir onde se encontra a fonte dos desperdícios no seu negócio.
O preço de custo provém do conjunto dos pequenos preços de detalhes. O primeiro custo é sempre seguido do outro. Saber estabelecer o preço de custo total é essencial em negócios. O primeiro passo consiste em analisar os preços passados, os preços atuais e os preços futuros. É o que chamamos previsão. Daí a necessidade de divisões frequentes, precisas e completas dos preços de custo. Num assunto tão importante, não se pode contestar com apenas o mais ou menos. É o fabricante, o industrial, o último pago, aquele que empreende sem garantia de recompensa, o que tenta a sorte. É ele quem serve de alicerce ao mundo, ao contrário de ser um homem mau, quem certas pessoas pintam, enquanto a criticam, metem-lhe as mãos no bolso. Um grande homem de negócio concebe um grande projeto, põe em ação toda a sua fortuna e experiência, paga a mão de obra, remunera as competências necessárias ao caso, paga as taxas, etc. Paga gente de todas as qualidades e de todas as condições. Arrisca o acidente, o incêndio, as greves, etc. Faz viver grandes números de pessoas inteiramente alheias à sorte da empresa. E quando acaba de pagar a todos, então é que se paga a si mesmo. Muitas vezes acontece que a coisa falha e a sua fortuna desaparece. Enquanto então chegamos à conclusão de que em qualquer negócio, antes de se calcular os lucros, é preciso contar os gastos gerais. O homem de negócio ideal é tão caro como o artista de valor ou o escultor de talento. Também ele possui o seu gênio próprio. Em seu sucesso, a parte da sorte não conta. Como sempre acontece no gênio, a força é devida à perseverança, à força de vontade, ao espírito de luta, ao raciocínio rápido, ou melhor, à capacidade de raciocinar e agir simultaneamente, enfim, ao desenvolvimento de si mesmo. Em geral, confunde-se o homem de negócio com o promotor de vendas, embora suas funções sejam totalmente diversas. Um promotor de venda, ou melhor, um promotor de negócio, é um homem que tem iniciativas. Para uma empresa, é um excelente iniciador, mas um péssimo dirigente. No caso do insucesso, toda a culpa vai para o promotor, mesmo que a causa tenha sido outra. O merecimento do promotor ou homem de empresa, como chamamos atualmente, difere, portanto, daquele do capitalista, no sentido de que o primeiro coloca o dinheiro dos outros nas empresas que funda, enquanto que o capitalista ali põe o seu próprio dinheiro. Ouve-se muitas vezes dizer-se que o capital é o tímido. Tal conceito é absolutamente falso. O capital é sempre audacioso e frequentemente temerário. Para ele é a esperança da posse vale mais do que a posse. O sucesso nos negócios são consistentes somente em apresentar boas mercadorias, não é fazer um grande movimento, não é ter um pessoal considerável às suas ordens.
o que constitui o sucesso é o lucro no fim do ano. A grande palavra em linguagem comercial não é o bruto, mas o líquido. Aumentar o lucro líquido é um objetivo principal das ciências de eficiência. Quando uma companhia de estradas de ferro, um negócio ou uma loja verificada que a porcentagem do lucro líquido está diminuindo, deve advertir-se de que está em perigo. A diminuição do lucro líquido representa para uma casa de negócio a mesma coisa que a dor para o corpo humano. Um sintoma de que alguma coisa não vai bem, um sintoma de doença. Nem a idade, nem o tamanho, nem dão a segurança, mas do que a quantidade importa a qualidade. O dinossauro tinha um tamanho fantástico e sua raça para sempre se extinguiu. Seu corpo pesava muitas toneladas, mas o cérebro não pesava senão 1 quilo. Ele desapareceu porque não era feito para durar. O homem é o pequeno animal, mas como tem um cérebro de 2 ou 3 quilos, sobreviveu ao dinossauro. No mundo dos negócios nunca se pode afirmar que se acha uma plena segurança. Nada é tão sólido que não possa ser derrubado. Nada é tão velho para que não se acaba um dia. O risco não pode ser abolido, mas apenas diminuído. É sempre possível converter um risco extremo num risco leve. Entretanto, desde que se use sistema de eficiência, ou seja, um conjunto de métodos e princípios que servem para enfraquecer o risco e diminuir o desperdício. Diz um famoso general que a guerra é uma série de erros e o melhor ou o que vence é aquele que comete menos erros. O mesmo pode-se dizer dos negócios. Muitos comerciantes se arruinaram porque se habilitaram a ter certeza demais. Nunca foram ensinados a dar combate ao risco, mas apenas a evitá-lo. Tais pessoas, como medo do risco ou para evitá-lo, agarraram-se ao primeiro lugar que se lhe oferece, por mais medíocre que seja, e passam a vida negociando numa portinha qualquer, num buraco de rato. E esses homens é necessário esclarecer que de um buraco de rato nunca pode sair uma coisa melhor do que um rato. O risco é necessário. O negócio não são o que certos técnicos imaginam e apregoam. Operações consistentes apenas em comprar barato e revender muito mais caro. É algo infinitamente mais complexo. O risco é necessário. Na exploração de minas de ouro, por exemplo, não há lucro líquido. Introduz-se na terra mais dinheiro do que se retira, e tal fato é reconhecido pelo mais competente no assunto. E se fosse feito um inquérito, ver-se-ia que muitos e muitos negócios se acham na mesma situação. Estabelecido isso, que fazer? Cruzar os braços desanimados? Ou saltar para a frente de punhos cerrados? Não, a solução é lutar sempre, valentemente e continuar correndo risco. Muitos dizem, se você não pode ser um 7 quedas, contente-se em ser um riacho. Tal filosofia
não serve para o verdadeiro homem de negócio. Neste mundo, repetimos, o risco é necessário. O mundo comercial é todo risco. Compete ao homem de negócio estar preparado para eles, devendo saber como enfrentá-lo, nunca se esquecendo de que aumento de risco traz aumento de lucro. O homem de negócio pode defender-se procurando as melhores condições possíveis, rodeando-se das mais seguras competências, segurando-se, fazendo constantemente sua própria educação e a do seu pessoal, introduzido em sua empresa, na mais larga proporção, métodos eficazes e uma vigilância incessante. É oportuno afirmar que nenhum homem de negócio deve seguir sua própria inspiração num assunto em que é incompetente. Jamais deve também permitir aos que o cercam que lhe ditem decisões. Seu dever é recolher as mais amplas informações, consultar os competentes na matéria, os iniciados e tomar depois sozinho as suas decisões. Uma empresa nova deve ser considerada como puro risco, mesmo que homens muito inteligentes e competentes a dirijam. Ela não deve deixar de ser uma aventura no princípio. O sucesso requer tantos elementos e numerosas sociedades são lançadas como tal principiantes e tal leviandade, que há muitas razões aos que consideram cada nova sociedade que se estabelece como um jogo de azar e não como uma aplicação segura do capital. O aumento do risco traz o aumento do lucro. É uma das leis que governa o mundo comercial, algo que nunca se deve ignorar. Limitar a recompensa e limitar o aumento e amordaçar o espírito criador. O mundo dos negócios é o campo da evolução contínua, o campo da mudança contínua, o alvo que toma sempre novos aspectos e se desenvolve conforme suas próprias leis. Em negócio de experiência apenas não basta, é ainda necessário ter-se qualidades de observação, faculdades de adaptação, de entusiasmo. Sem essas qualidades, de nada vale a experiência. Um outro ponto que deve ser observado: todo valor é sujeito a flutuações. Assim, ao homem de negócio é prudente manter-se sem cessar ao corrente das últimas novidades comerciais. Em nossos dias, em que o impossível se realiza em todos os domínios, nada tem a certeza de durar. Não há negócio garantido contra a invenção e a ciência. Instituições que pareciam tão sólidas como montanhas estão arriscadas a mudanças súbitas. E é certo dizer que em nossas épocas torna-se necessário dar ao sucesso os cuidados de uma vigilância perpétua. Ninguém pode adivinhar em que domínio uma ideia ou um método novo vai surgir. O mesmo acontece com as ideias. É preciso estar alerta em todas as direções. Alguns homens de negócio pensam que o dinheiro é um bem seguro com o que pode contar sempre. Puro engano, pois a realidade
O valor do dinheiro varia de hora em hora. Podemos ser considerado como um valor incerto. Nos momentos de crise, quando mais se necessita do dinheiro e quanto menos o encontramos, o dinheiro é apenas um amigo das horas certas. Quando ninguém quer, ele flui abundantemente. Quando todos os procuram, ninguém o encontra. Assim, é necessário estar alerta à flutuação dos valores, ampliar o alcance da visão e crescer e caminhar para o sucesso. É abraçar todo inteiro o campo dos negócios, da ciência, do pensamento e pôr-se em contato com as manifestações novas e assim não se deixar surpreender. Estar preparado. Eis a grande coisa. Conhecer os sintomas precursores da evolução e o meio caminho andado para evitar o desastre. Dar aos negócios um tal jeito que eles possam suportar a mudança. É precaver contra o risco perigoso. Vale mais estudar um problema do que tentar adivinhar a sua solução. O valor nada muda, somente na bolsa, mas em toda parte. O mundo comercial não é um corpo sólido, mas fluido. É muitas vezes gasoso e explosivo. É um mundo dinâmico, um mundo de movimento, de evolução, de reorganização perpétua. Um rio caudaloso, onde certos homens derivam ao encontro do sucesso, enquanto outros ficam vegetando nas margens.